Seu filho é baixinho? Vai ser baixinho para sempre? Será que tem alguma coisa que a gente pode fazer? Quais são os fatores que realmente estão envolvidos nisso? E o que a gente pode fazer para ajudá-lo? Essas são dúvidas muito frequentes no consultório e afetam tanto aos pais quanto muitos dos pacientes. Meu nome é Bruno Massa, eu sou médico ortopedista e eu vou explicar para vocês agora os porquês da altura. Eu publiquei um vídeo reagindo à notícia de um influenciador alemão que fez uma cirurgia para crescer, já depois de adulto. E o resultado dele foi muito surpreendente. Várias pessoas muito insatisfeitas com a altura e muitas com dúvidas a respeito do que realmente influencia, de quanto que elas ainda podiam crescer. Mas uma coisa muito importante, pouco comentada, é o que realmente influencia na altura. A altura em todas as sociedades, não só na nossa, não só no Brasil, tem associação com diversos fatores. Beleza, sim, estética, liderança, saúde e até com autoestima. Mas se a gente pensar biologicamente, existem 3 fatores principais que estão envolvidos na altura que uma pessoa vai atingir. O primeiro fator é genético. A altura dos nossos pais e da nossa família é o primeiro parâmetro para que a gente entenda ou tenha uma ideia de qual vai ser a nossa altura final. Pais altos tendem a ter filhos mais altos, e o contrário também é verdadeiro. Pais mais baixos tendem a ter filhos mais baixos. O segundo é a saúde em geral. Então, há alguma doença crônica, deficiência de algum hormônio, alguma doença genética, traumas, infecções, inflamações, tudo isso pode sim afetar a altura final. Terceiro, ambiental. A dieta é adequada? Todos os nutrientes estão sendo ingeridos? A exposição solar suficiente e adequada? O sono é adequado? Isso é super subestimado e importante, vou falar disso daqui a pouco. As condições socioeconômicas influem também. E olha só que interessante, alguns estudos mostram que a altura média de uma população está sim ligada às condições socioeconômicas daquela população. Ou seja, não é só a biologia. Tem vários fatores, inclusive sociais, que influem nisso daí. E o quanto a genética influi? Alguns estudos mostram que de 60% a 80% da altura é explicada sim pela genética. O restante, não. Ou seja, a altura define o potencial, é o ambiente que vai permitir que você atinja esse potencial ou não. Ter pais mais altos aumenta a chance de ser mais alto também, mas não é uma garantia de que isso vai acontecer. Irmãos podem sim ter alturas diferentes. A genética pode variar dentro de uma certa família, embora a gente perceba uma tendência. Por que a altura média de países é tão diferente? Na Holanda, por exemplo, você tem uma altura média de 1,83, se eu não me engano. E na Guatemala, por outro lado, mais ou menos 1,62. Olha só que interessante. Aí estão envolvidos 2 fatores. 1, a genética. 2, as condições socioeconômicas. E teve um artigo super legal que mostrou a evolução ao longo dos anos da altura em vários países. E mostrou que ela tem se elevado, a altura média tem sido cada vez maior. Porém, mantendo essa diferença entre alguns países. Tá aí a genética. E o que influencia o crescimento na infância? Algumas perguntas são comuns. Meu filho é baixo, devo me preocupar? Existe vitamina para crescer? Esporte atrapalha o crescimento? E o que a gente tem cientificamente comprovado? Que uma dieta adequada, com proteínas, cálcio, etc., vai sim ajudar a que você atinja o seu potencial máximo de altura. Que o sono é super importante. É durante esse período que a gente produz o GH, o hormônio do crescimento. Então, crianças que dormem mal tendem a crescer pior. Por exemplo, crianças que têm dificuldade para respirar e operam a amígdala, passam a respirar melhor, tendem a ter melhora no padrão de crescimento. Vocês conhecem alguém que já passou por isso? É bem comum. E esses 2 fatores são muitas vezes subestimados. Sono e nutrição são super importantes. E quando a gente deve investigar? Nem toda baixa estatura é normal. Então, o primeiro fator, quando a criança vem crescendo num percentil, ou seja, numa proporção menor do que a esperada, considerando a altura dos pais.
Isso sim deve ser investigado. Quando você tem uma alteração na puberdade, por exemplo, uma puberdade muito atrasada ou muito adiantada, isso também é importante. Quando a criança foge daquele padrão normal que se esperaria para uma criança daquela idade. Quando surgem deformidades também associadas, isso é importante. E quando existem doenças já diagnosticadas ou suspeitas em investigação. Nesses casos, é super importante passar por avaliação médica. Já o pediatra que faz o segmento vai perceber. Muitas vezes ele vai pedir a ajuda de um endocrinologista ou mesmo de um ortopedista. Exames como idade óssea, a qualidade hormonal, se há carência ou não de algum nutriente, vão ajudar a entender um pouco melhor por que isso está acontecendo. E durante essa fase, tratar o problema ajuda a criança a crescer mais. Um exemplo muito comum é a suplementação do hormônio do crescimento nas crianças que têm um déficit desse hormônio. E depois que o crescimento acaba, aí vem aquele vídeo que eu fiz. O que a gente pode fazer? Ou a cirurgia para alongamento, e aí cabe uma discussão gigantesca, não vou entrar aqui nesse vídeo, mas sim, cabe uma discussão. Ou, olha só que interessante, o algoritmo já percebeu que eu estava pesquisando isso daí, começou a trazer vários, eu não ganho nada para isso, hein? Anúncios de calçados que aumentam a altura de maneira super estética. Vale a pena pesquisar também se a altura é uma questão para vocês. E para aquelas pessoas que pensam em operar para crescer, o que se fazer nessa situação é bem delicado. Envolve uma discussão entre a equipe médica e o paciente, a família do paciente, para entender exatamente entre riscos e benefícios o que vale a pena ser feito. Isso é individual. Alguns mitos e verdades são super frequentes também. Ginástica rítmica, ou a ginástica olímpica, faz com que as pessoas fiquem mais baixas? Mito. Não acontece. O que acontece também com o basquete, que não vai fazer as pessoas serem mais altas, é uma seleção. Para a ginástica, as pessoas de menor estatura se dão melhor, enquanto no basquete, as de maior estatura tendem a ter mais facilidade. E olha só, musculação trava o crescimento? Outro mito. Eu fiz um vídeo a respeito disso, dá uma olhada lá. Não atrapalha o crescimento, claro que nenhuma criança vai se matricular na Smart Fit e começar a levantar 200 kg de supino, não é isso. Mas a atividade física, inclusive resistida, é muito benéfica para a coordenação, melhora da qualidade muscular, óssea, vale muito a pena dar uma olhada, checa lá. Você já se preocupou com a altura do seu filho ou de algum parente seu? Comenta aí o que fizeram para entender ou se isso ainda é uma preocupação para vocês. Entender a nossa altura é também entender parte da biologia, da sociedade e das nossas escolhas. A altura é muito importante para todo mundo, mas não define o que nós somos. E é claro que é importante entender se está dentro do que é esperado, está dentro do que é saudável ou não. O corpo fala, cabe a nós entendermos e prestarmos atenção no que está sendo dito. Se esse vídeo te ajudou a entender um pouco melhor do crescimento em altura, compartilha com quem está precisando dessas informações. Se inscreve no canal, dá um like no vídeo e eu te vejo no próximo, porque afinal a altura também tem um pouquinho.